pessoal, eu sou a professora Flávia Moreira, do Centro Universitário INTA do curso de Gastronomia. Estou com uma doma de cozinheiro branca, um chapéu de cozinheiro vinho, sou branca, de olhos castanhos e estou usando luvas termodinâmicas. Estou na cozinha, numa bancada preta, com todos os ingredientes da receita que nós vamos produzir agora. Bom, pessoal, hoje nós vamos produzir a receita chamada pão de coco, tá? Essa receita, no Brasil, ela é tradicional mais na região Nordeste, mas é difundida no mundo todo. Em Portugal há um pão parecido, mas é chamado pão de Deus. E é diferente do nosso brasileiro, porque o nosso, o coco vai dentro da massa. Já o de Portugal, o coco ralado vai apenas por cima. Então nós podemos dizer que o nosso pão de coco é sim uma receita brasileira, tá certo? O coco veio para o Brasil, foi plantado primeiramente na Bahia em 1553. E desde lá, como o coco é produzido o ano inteiro, nós não ficamos sem o nosso querido pão de coco. Porém, na Páscoa, nós vendemos milhões de unidades desse pão, porque para quem não come chocolate ou para quem não tem essa cultura do ovo de Páscoa, a gente sempre presenteia com o pão de coco, tá certo? Então, vamos lá para a nossa receita agora. Numa tigela, pode ser de inox, pode ser de vidro ou pode ser de plástico. Não vai fazer diferença nenhuma na nossa receita, tá bom? Nós vamos adicionar um ovo e 60 gramas de açúcar cristal. Professora, dá diferença se eu usar o refinado? Dá. Porque o fermento vai custar mais tempo para se alimentar desse açúcar, tá certo? Então, sempre usem o cristal. Pronto, adicionamos aqui na nossa tigela, pode ser um fouet, pode ser uma espátula, pode ser uma colher, mas é importante que a gente bata essa mistura até que a gente perceba que o açúcar dissolveu um pouco, certo? Se vocês tiverem um fouet em casa, vai facilitar bastante. Olha, percebam que a nossa mistura, a cor do ovo já não está tão amarelada, já começou a ficar esbranquiçada. Nesse ponto aqui, eu já posso parar de bater, tá certo? E aí agora nós vamos acrescentar 300 ml de leite morno. Cuidado com esse leite, não pode estar muito quente, porque senão você vai matar o fermento, tá bom? Você vai matar a fermentação. Após o leite morno, nós acrescentamos o fermento biológico, fermento para pão. Pode ser esse daqui granulado ou pode ser o que vocês encontram no supermercado em barra, que é o natural. Aí, no caso, se você for usar o de barra, você vai usar 10 gramas, o dobro da quantidade que nós vamos usar aqui. E se você for usar esse granulado, vai usar 5 gramas, certo? Por quê? Aquele lá não está desidratado, tem muita água. Então, o de barra, que é o natural que a gente chama, demora muito até que o fermento comece a fazer efeito. Esse daqui, como é desidratado, é sem água, ele vai fazer com que o nosso pão cresça bem mais rápido, tá bom? Então, 5 gramas de fermento granulado e 10 gramas se for o fermento em barra. 40 gramas de manteiga derretida. Professora, eu posso usar margarina? Você até pode, mas não vai deixar o pão bem fofinho, quanto a gente gosta de comer, de saborear, tá certo? E se for usar uma margarina, você vai procurar lá na embalagem uma margarina que tenha 80% de lipídio, porque é uma margarina que tem mais gordura, tá certo? Mas deem preferência para manteiga. Agora, a gente vai acrescentar o nosso coco ralado, 100 gramas. 100 gramas de coco ralado seco. Pode ser adoçado ou pode ser desidratado, não tem problema. Se for usar o coco fresco, que é aquele que a gente rala na hora, cuidado, porque vai diminuir na metade a validade do seu pão, tá bom? E agora a gente vai acrescentar 300 gramas de farinha de trigo sem fermento. Esse pão,
ele não precisa de sova. Ele é um pão, é uma receita antiga, por isso que ele tem o nome pão de coco da avó, porque é um pão na época dos negros, né? Que os africanos faziam. Então, eles não tinham aonde sovar esse pão. Então, eles misturavam a massa e deixavam ela fermentar naturalmente no calor do tempo. Então, esse pão a gente não vai sovar. Ele vai ficar assim, uma massa mais molinha, olha só. Dessa forma, tá correto, é assim mesmo. Aí a gente vai transferir para a forma e vai deixar em temperatura ambiente se a sua cozinha for quente. Aí você pode deixar na bancada, cobrir com um paninho e esperar ele dobrar de volume. Mas se você morar numa região fria, aí você vai aquecer o forno e assim que esse forno aquecer, você desliga. E aí coloca o seu pão lá dentro e espera ele criar volume, certo? Aqui eu vou usar uma forma, tipo forma de bolo inglês, porque eu quero esse pão no formato mais comprido. Mas você pode usar a forma que você tiver em casa, tá bom? Eu vou untar com um pouquinho de óleo aqui, só para facilitar desse pão sair da forma. Não precisa muito, tá certo? Deem preferência às laterais. E aí a gente vai acrescentar nossa massa aqui e esperar ele dobrar de volume, tá bom? Agora a nossa massa vem pra cá. Ele vai dar um pão em média de 400 gramas, então vai render aí mais ou menos umas 10 fatias finas de 2 centímetros, certo? Vamos só ajustar aqui na forma. E vamos polvilhar um pouquinho de coco ralado por cima, mas é opcional, porque a nossa massa ela já tem bastante coco dentro, tá? É só mesmo para dar aquele efeito mais douradinho no pão quando a gente tirar do forno. Professora, a sua massa não foi sal. Não, não vai, porque essa massa do pão de coco, ela é uma massa de pão doce, tá? Então, se eu colocar o sal aqui, eu vou matar metade da minha fermentação e aí eu vou fazer com que esse pão ou fique solado no meio, ou ele perca aquela maciez que a gente vê sempre no pão de coco, tá bom? Do jeito que tá aqui, ó, a gente vai só esperar essa massa dobrar de volume. Dobrou de volume, aí a gente leva pro forno para assar, tá certo? Pronto, pessoal, nosso pão já dobrou de tamanho, ficou aí em média uns 40 minutos, tá? E agora a gente vai levar ao forno, 180 graus, até dourar essa parte de cima, tá bom? Daqui a pouco a gente mostra para vocês o resultado. Pronto, vamos colocar aqui no forno, 180, até dourar, tá bom? Pronto, pessoal, retiramos o nosso pão do forno. E aí agora a gente vai colocar ele aqui na tábua para a gente cortar as fatias, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que ele ficou bem fofinho. Olha só. Ó, tá vendo? Bem macio, mesmo sem a gente fazer a sova. A gente vai agora aqui cortar a fatia. Olha só como é que ele fica dentro, ó. E pega bem de pertinho, tá saindo a fumacinha ainda, tá bem quentinho. Vamos fazer a fatia aqui pra gente arrumar o prato. Pronto. Vamos arrumar aqui agora. Ainda tem um coco aqui, ó. Olha aí, pessoal, nosso pão de coco prontinho, quentinho e bem fofinho. Pronto, pessoal, foi um prazer estarmos juntos.
Eu espero que vocês reproduzam aí a nossa receita. Pode postar, pode marcar a gente, tá bom? Em qualquer dúvida eu estou à disposição.